Começa agora o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na rádio e também no Spotify e no YouTube. Que alegria poder estar neste momento a falar com você. Você que nos acompanha, seja no seu carro, na sua empresa, no seu trabalho ou na sua casa. Outros ao fazer exercício físico, corrida, caminhada. Pois bem, você está ligadinho no programa Teologando, eu sou o professor e pastor Anderson Alexandre e é uma alegria poder estar com você aqui no programa Teologando. Este programa tem como oferecimento o CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CETEBARI. Faça já sua inscrição. O CETEBARI oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CETEBARI, Educação Teológica com Excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse cetebari.com.br e conheça muito mais. CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CETEBARI, Educação Teológica com Excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinho aqui no programa Teologando. Estamos aqui na rádio, também há outros ouvintes que nos acompanham pelo Spotify e também pelo canal do YouTube do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, as responsabilidades sagradas do casal. É um tema muito sensível, contudo muito pertinente. Entendo que esse tema, ele é salvador, ele é protetivo e ele é abençoador. É muito importante que venhamos ouvir certas coisas que venham nos livrar de problemas maiores no futuro. E entendo que o ensino de hoje vai justamente nesta direção. Nós temos um texto clássico sobre casamento que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 40. Paulo tratou sobre o casamento, o celibato, as virgens e também sobre as viúvas. Vejamos, o que é o casamento? O que é então o divórcio? Biblicamente, será que é possível ter um segundo casamento ou não? Vamos lá então aprender à luz da Bíblia sobre essas temáticas e sobre esses tópicos. Segundo o último IBGE, nos 2 últimos anos foram registrados 940.800 registros de casamentos, enquanto que foram registrados 440.827 registros de divórcios. Então, olha só a quantidade de casamentos e, de modo muito triste, a quantidade de divórcios. Nos 2 últimos anos, 940.800 registros de casamentos, enquanto que, em relação ao número de divórcios, tivemos então 440.827 registros de divórcios. Isto é, a cada 100 casamentos, 47 terminaram em divórcio. Agora, vamos pensar biblicamente sobre o divórcio e o segundo casamento. A Bíblia dá, pelo menos, 4 margens sobre a possibilidade de um divórcio. Primeiro, é a margem da
imoralidade sexual. Mateus capítulo 19 e o versículo 9. Eis que Jesus vai dizer que não deveria o homem separar da mulher, exceto caso houvesse então um adultério. Era possível a carta de divórcio, era possível a realização do divórcio. E Jesus diz que isso deveria acontecer não que fosse do plano divino ou da vontade do Senhor, mas isso deveria acontecer como exceção devido à dureza do coração humano. O homem, o ser humano, a pessoa, a mulher, pode até perdoar, mas tem a dificuldade de manter-se ao lado, seguir com esse casamento. E devido à dureza do coração do ser humano, foi permitido o divórcio em caso de adultério. Uma segunda margem sobre novo casamento ou um segundo casamento é a viuvez. Romanos capítulo 7, versículo 2 ao versículo 3 diz que quando a pessoa morre, o outro está livre para casar-se, pois em relação ao casamento, findou-se o compromisso matrimonial devido à morte. Então, o viúvo ou a viúva pode se casar. Romanos capítulo 7, versículo 2 ao versículo 3. Já uma terceira margem é sobre o abandono. 1 Coríntios 7, versículo 15. Paulo vai dizer que se a mulher é casada com um descrente e esse descrente decide sair de casa e abandonar o lar, a mulher estará livre, pois o descrente abandonou o lar. E isso também se aplica a um cristão, por acaso é casado com uma descrente e a descrente então decide abandonar a casa, decide abandonar o matrimônio. A pessoa que é abandonada estará livre desse jugo ou desta aliança que até então se tinha, que era o casamento. E diante disso estará livre para obter o divórcio e realizar um novo casamento. Portanto, o primeiro é sobre o adultério, o segundo é a viuvez e o terceiro o abandono. E uma quarta margem que tem crescido muito, especialmente nos últimos anos, é sobre a violência. Isso é muito comum em gabinetes pastorais, isso é muito comum em atendimentos pastorais em que mulheres ou homens e pessoas relatam que estão a sofrer abuso psicológico, abuso verbal, abuso físico. E diante de circunstâncias abusivas, é permitido ou é recomendável um divórcio para ter o livramento de algo pior no futuro, como um feminicídio, algo desse tipo. E é o texto bíblico para se utilizar em relação a essa questão, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7 e o versículo 15, em que diz que a pessoa não estará mais sujeita à lei do casamento, caso houver um sinal de abandono. E entende-se como abandono também a violência, pois abandonou o seu papel de protetor ou protetora em relação ao matrimônio conjugal. E é justamente sobre essa questão de casamento, divórcio, novo casamento, que Paulo trata na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 40. Paulo defendeu a tese, neste capítulo, de que o casamento é um dom divino, assim como o celibato. Vamos entender aqui o contexto desta carta. Paulo estava em sua terceira viagem missionária, entre os anos 53 a 56 depois de Cristo. Paulo estava em Éfeso. Em Éfeso, Paulo ficou 3 anos. E Paulo, alguns anos atrás, havia passado em Corinto. E na cidade de Corinto, havia aberto a igreja nessa cidade. Alguns anos depois, Paulo então vai se encontrar em Éfeso. E Paulo passa a ter informações privilegiadas sobre o dia a dia e os problemas da igreja de Corinto, por meio de 2 fontes. Primeiro, a família de Cloe. A família de Cloe leva as informações até Paulo sobre as situações do dia a dia da igreja de Corinto. Segundo, uma carta é levada de Corinto para Éfeso, através de 3 pessoas: Estéfanas, Fortunato e Acaico.
Esses líderes da igreja de Corinto pegam uma carta com as perguntas dos irmãos coríntios. Eles vão percorrer 500 quilômetros, uma viagem de 3 a 5 dias. Além de fazer uma viagem em terra, fazia também a viagem em alto mar, ao atravessar o mar Egeu. E depois de 3 a 5 dias, esse grupo de líderes, Estéfanas, Fortunato e Acaico, esse grupo chega até Éfeso e apresenta a carta para o apóstolo Paulo. E diante das informações que a família de Cloe passou, diante das perguntas desta carta, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para responder os problemas e as perguntas e solucionar algumas questões que estavam a passar na igreja de Corinto. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai tratar sobre as divisões. A igreja de Corinto estava dividida. A igreja de Corinto tinha pelo menos 4 panelinhas. Tinha um grupo de Paulo, que seguia Paulo. Tinha um outro grupo, o grupo de Pedro, que seguia Pedro. E tinha um outro grupo, o grupo de Apolo, que seguia Apolo. E um quarto grupo que era o pior, o grupo de Cristo, que eram pessoas espirituais, pessoas que falavam que Paulo não falava em línguas, que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, que Paulo não sabia pregar, que Paulo era muito calmo na pregação, no sentido de não ter uma oratória eficaz. Então, dos 4, o grupo de Cristo era o grupo mais delicado em relação ao ministério do apóstolo Paulo. E do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo então vai tratar sobre esses temas e vai corrigir as divisões que estavam a operar na igreja de Corinto. No capítulo 5, Paulo trata sobre a imoralidade sexual. Um jovenzinho havia tomado a esposa do pai, a madrasta, estava a morar com esta mulher. E a igreja não tinha feito nada. A igreja não corrigiu. E Paulo fala, vocês têm que corrigir, e não só corrigir, como expulsar da igreja para manter a saúde espiritual da igreja. No capítulo 6, Paulo trata sobre os problemas na justiça. Os irmãos estavam a levar os próprios irmãos para o tribunal. E Paulo fala, olha, tem pessoas idôneas na igreja que poderiam corrigir essas coisas. E vocês estão a expor a igreja ao levar questões internas para o tribunal. Isso vocês não deveriam fazer. No capítulo 7 da carta aos Coríntios, Paulo trata sobre o casamento e o celibato. No capítulo 8 ao capítulo 11, Paulo trata sobre as comidas sacrificadas a ídolos. Naquela época era muito comum os açougues venderem carne, e essas carnes haviam sido consagradas a ídolos nos templos, e aí os açougues vendiam essa carne para a população. E aí a igreja começa a perguntar, viu? Podemos comer essa carne ou não? Podemos comprar no açougue essa carne ou não? E Paulo diz, claro, vocês podem comer, até porque esses ídolos não existem. Só há um Deus, o nosso Deus. Mas tem uma observação. Se você estiver na fila do açougue e um irmão de mente fraca, um novo convertido, uma pessoa sem uma maturidade cristã, vê você na fila e ele se escandalizar, aí você estará cometendo um erro. Você estará sendo uma pedra de tropeço e você será então o escândalo desse estrago na vida desse irmão. E se isso acontecer, aí sim vai ser pecado. Então Paulo faz essa observância. Pode até comer, porque não há problema nenhum, mas o problema está em levar o outro a se escandalizar e ficar fraco na fé. E nisso não deveria então ser realizado. No capítulo 11 ao 14, Paulo trata sobre o culto ao Senhor. No capítulo 15, sobre a ressurreição. E no capítulo 16, sobre uma coleta para a igreja de Jerusalém. Diante disso, nós temos o capítulo 7. Mas o que está por trás desse capítulo? Então, podemos aqui pensar e refletir o que está por trás desse capítulo. Daqui a pouquinho nós vamos
adentrar nessa temática e vamos ver então o que está por trás do capítulo 7. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Você está ligadinho aqui no programa Teologando. Estamos a falar a respeito de um tema tão importante que diz respeito sobre as responsabilidades saudáveis e sagradas de um casal. Estamos a meditar nesse texto tão incrível que é o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Então nós já vimos sobre o divórcio, o casamento, o novo casamento, uma introdução sobre a carta à igreja de Corinto, primeira carta, e agora nós vamos ver o que está por trás do capítulo 7. Porque Paulo escreveu o que escreveu e porque Paulo escreveu do modo que escreveu. Então vamos ver o que está por trás desse capítulo. Há pelo menos 3 questões aqui presentes. Primeiro, a filosofia. A filosofia para a cidade de Corinto, ou para os coríntios, a filosofia era tão importante quanto hoje o futebol é para o brasileiro. Então, o grego, que no caso era o coríntio, gostava muito de filosofia. E havia uma filosofia em Corinto que era o neoplatonismo. O neoplatonismo era uma vertente que afirmava que as coisas sublimes são corretas e perfeitas e as coisas físicas, materiais, são imperfeitas, não são exatas, não tem um fator de perfeição. E com isso, os irmãos que se convertiam, eles se convertiam sob a influência dessa filosofia que era muito presente na cidade de Corinto. Pela influência da filosofia grega neoplatônica, esses cristãos coríntios afirmavam o seguinte: olha, a relação íntima entre um homem e uma mulher é errado, porque é a satisfação de um desejo da carne, uma satisfação de um desejo da carne, um desejo físico, um desejo material. E isso é errado. E aí os que não eram casados não queriam se casar, passaram a defender o celibato, e os que eram casados não queriam ter a correspondência e a realização da vida íntima entre um marido e uma mulher. Isso estava então a influenciar a igreja de Corinto. Uma outra questão que está aqui por trás é a imoralidade sexual. Paulo sabia como que era a cidade de Corinto. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Corinto havia um templo para a deusa Afrodite, e neste templo havia 1000 prostitutas cultuais. Essas prostitutas faziam seus sacrifícios a essa deusa, a deusa Afrodite, e também essas prostitutas desciam ao porto de Corinto, iam para as praças e faziam as suas realizações sexuais, suas práticas de prostituição. E diante desta situação ou exposição, Paulo fica preocupado. Olha, vocês estão falando para não casar, mas vocês conseguem se controlar? Vocês conseguem vencer a imoralidade sexual? Vocês estão se controlando? E é isso que está por trás do capítulo 7. Um outro ponto que Paulo vai acabar defendendo: olha, quem está solteiro eu peço que nem case, permaneça assim como eu estou. Paulo, nesta altura, não era casado, mas tudo indica que Paulo havia sido casado anteriormente, pelo seu conhecimento sobre casamento, pela sua maturidade. E alguns estudiosos vão dizer ou Paulo era viúvo ou a mulher de Paulo largou dele assim quando ele se converteu em Jesus. Não sabemos ao certo se Paulo era viúvo ou se Paulo era divorciado porque a mulher o abandonou, mas o que sabemos é que ele se encontrava solteiro, ele não era casado quando realizou suas viagens missionárias e escreveu as cartas que temos hoje no Novo Testamento. E Paulo vai dizer isso: olha, eu quero que vocês seguem a mim, como eu estou, se Cristo não tem para vocês o plano do casamento. Porque Paulo vai defender no capítulo 7 que o casamento é um dom divino e o celibato também é um dom divino.
Paulo vai dizer, olha, se você não tem o dom para se casar, e pode ser que você venha ter o dom do celibato, segue a mim, eu estou nessa caminhada. Porque havia perseguição dos judeus para com a igreja. E é bem mais fácil você sair correndo sozinho, pois você é solteiro, ou sair correndo com uma esposa, com 2 filhos, a esposa grávida. Então é um problema. E naquela época havia essa perseguição. E com isso os cristãos a qualquer momento deveriam sair correndo e tudo mais. Diante disso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, pode ser dividida em 4 partes para nós entendermos aqui esta carta. Primeiro, casamento e celibato, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo vai dizer, olha, o casamento é instituído por Deus, é um dom divino. E eu recomendo que vocês tenham que se casar, devido à imoralidade sexual. Então, ao invés de viver aí se abrasando, ao invés de viver aí correndo sérios problemas em relação à sexualidade, vocês têm que se casar e resolver esse problema. Mas o celibato também é uma questão de dom. Nem todos têm esse dom, mas há pessoas que têm. E quem tem o dom para ficar solteiro, assim deve fazer, para poder se dedicar melhor nas coisas de Deus. Diante disso, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo defende que o casamento é um dom divino, mas também o celibato é um dom divino. O importante é que cada um venha descobrir qual é o lugar pelo qual Deus o chamou para ficar. A segunda parte da primeira carta aos Coríntios encontra-se do versículo 8 ao versículo 16, em que Paulo trata sobre o casamento com descrentes. Paulo aqui faz uma observação, olha, se é casado com um descrente, ele quer continuar contigo? Continue, ele vai ser santificado por você. Mas se o descrente quer largar de você, abandonar o lar, você vai estar livre, não fique presa nesse jugo. Então Paulo fala sobre o casamento com descrentes. Terceiro, permanecer na condição em que foi chamado, versículo 17 ao versículo 24. Paulo fala sobre o circunciso, o incircunciso, sobre o livre, o escravo, sobre o casado e o não casado, sobre o celibatário e o não celibatário. Paulo fala, olha, cada um tem que ficar no que foi chamado. Se Deus te chamou como casado, permaneça casado, não se divorcie. Se Deus chamou para ser um celibatário, ou seja, não se casar, permaneça nisso. Se Deus chamou incircunciso, não venha se circuncidar. Se Deus chamou e você era circuncidado, tudo bem, continue firme em Jesus. Se você era escravo, pode até buscar a liberdade, mas continue firme em Jesus. Se você já era livre, continue firme em Jesus. Então permaneça na condição em que foi chamado. Ou seja, Paulo não dá nenhuma busca ou nenhum incentivo para quem está casado se divorciar. Ou seja, nada desse tipo de direção. E quarto e último lugar, Paulo fala sobre as virgens, sobre as responsabilidades no casamento e também sobre a viuvez, do versículo 25 ao versículo 40. Paulo vai dizer, olha, se as virgens e os virgens, ambos conseguem não se abrasar, conseguem controlar os seus desejos, eu peço que vocês fiquem como eu estou solteiro, cuidando das coisas do Senhor. Mas se vocês se abrasam, têm os seus desejos gritando dentro de vocês em relação à vida íntima, em relação à sexualidade, vocês têm que casar e vamos lá, vamos buscar o casamento. Paulo fala também sobre as responsabilidades no casamento, dizendo que o homem tem que cuidar das coisas deste mundo para agradar a esposa tem que cuidar das coisas deste mundo para agradar o marido. Já o solteiro não, o solteiro tem a liberdade de cuidar das coisas do Senhor, porque não tem uma responsabilidade como pai, uma responsabilidade como esposo, não tem que desempenhar um papel de provedor, de protetor em relação à família. E por isso pode então cuidar das coisas do Senhor. Este é o capítulo 7, que nos fala sobre o casamento
o celibato, as virgens e sobre a viuvez. E terminando aqui a parte 4, Paulo fala sobre a viúva, que se a pessoa se encontrar viúva, estará livre do casamento e poderá então casar-se novamente. Este é o capítulo 7. Nós vamos para o intervalo, vamos ouvir uma canção, depois retornaremos com o programa e eu vou tratar com você sobre as responsabilidades sagradas do casal com base no capítulo 7. Não saia daí, daqui a pouquinho retornaremos. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CETEBARI. Faça já sua inscrição. O CETEBARI oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CETEBARI, Educação Teológica com Excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse cetebari.com.br e conheça muito mais. CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CETEBARI, Educação Teológica com Excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Você está ligadinha aqui no programa Teologando, aqui na rádio também, no Spotify e no YouTube, o canal do CETEBARI. Seminário Teológico Batista Renovada, Educação Teológica com Excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Vai ser uma alegria ter você como nosso aluno e ter você como a nossa aluna. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos a falar sobre as responsabilidades sagradas do casal com base no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Vamos ver então aqui a primeira responsabilidade. Fidelidade. Versículo 2. Olha só o que diz o texto. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Então Paulo fala sobre a importância do casamento como uma questão de fidelidade. Fidelidade na vida íntima, na satisfação do desejo sexual e na fidelidade entre duas pessoas como cônjuges em relação ao matrimônio, em relação à aliança conjugal. Então veja bem, a primeira responsabilidade sagrada de um casal é a fidelidade, dos dois serem fiéis um ao outro, não realizarem ações pecaminosas fora do casamento, mas sim manterem-se fiéis na pureza, na decência, na vida íntima. A segunda responsabilidade sagrada do casal é entrega. Versículo 3, olha só o que vai dizer. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Isso nos fala sobre entrega. O casamento em si tem algumas prerrogativas, e uma das prerrogativas é o ato íntimo entre um homem e uma mulher. Isso faz parte do pacote chamado casamento. Então é importante que cada um pense, você que é casado, você que é casada, de repente por algum motivo ou por vários motivos, a vida íntima não é o seu forte. Isso acontece. Normalmente dentro de um casamento vai ter um que vai querer mais e vai ter uma outra pessoa que vai querer menos. Mas é importante entendermos que no casamento se faz necessário, à luz do ensino bíblico, versículo 3, se faz necessário a entrega. O corpo já não é mais do homem, e sim da mulher. E ambos têm que ter esta entrega para satisfazer o desejo íntimo do seu cônjuge. Então eu quero motivar você a seguir esse princípio bíblico
e ser bastante cuidadoso, cuidadosa na entrega. Exerça essa cláusula do casamento. Entrega-se de modo íntimo para o seu cônjuge no casamento. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, o sexo antes do casamento é fornicação. O sexo fora do casamento é adultério. E o casamento sem sexo é pecado. Então olha só, biblicamente, essas 3 frases têm respaldo, têm amparo e de fato é verdadeiro. Então entrega-se. Se tiver algum problema mais crítico, procure ajuda, mas é importante haver essa entrega. Terceira responsabilidade sagrada do casal é a reciprocidade, que significa correspondência. Olha só o versículo 4, que diz assim: a esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. É importante entendermos que tem que haver entre o marido e uma mulher uma correspondência. Ou seja, os dois agora são uma só carne. De modo que não é recomendável que se tenha senha no celular ao ponto que o outro não saiba, segredos e mais segredos ao ponto que o outro não saiba. É importante que ambos vivem como uma só carne, uma só vontade, uma só direção, uma só missão. Mas Paulo aqui está a tratar da sexualidade no casamento e diz então a respeito dessa correspondência. Um quer, o outro corresponde. A pessoa deseja, o outro realiza. Essa correspondência na satisfação do desejo sexual que é comum em uma vida adulta e no casamento. E é sobre isso que Paulo trata aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Quarta responsabilidade sagrada do casal é a oração. Versículo 5, parte A, diz assim: não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Paulo fala, olha, vocês podem até, em algum momento, enquanto casais, vocês podem até não ter a realização íntima de um casamento. Mas sabe por qual motivo? Se vocês se dedicarem à oração naquele período, naquele tempo. Só por isso. Caso contrário, deve acontecer a satisfação íntima na vida a dois. E é importante a oração. Como é importante que o casal ore junto. Como é importante que haja um culto no lar. Como é importante que os pais chamem as crianças e os pais venham orar pelos filhos. É importante a oração, a congregação, congregar, o ato de estar na igreja, sabe? Isso ajuda muito o casamento. Ouvir uma palavra, ter uma direção de Deus, para que todas as setas do inimigo sejam desarmadas e destruídas. Então, se você percebe que o marido está se esfriando, puxa ele para as coisas de Deus. Se você percebe que a esposa está se esfriando, puxa ela para as coisas de Deus, porque é muito importante esta entrega na vida espiritual, porque quanto mais a pessoa estiver firme no Senhor, mais essa pessoa poderá honrar o seu casamento e ser bênção na vida da sua esposa ou na vida do seu esposo. Quinta responsabilidade sagrada do casal é o cuidado. Versículo 5, parte B do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. O texto bíblico diz assim: depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Então, olha que interessante. Paulo fala, olha, vocês têm que ter relação íntima no casamento. Caso contrário, Satanás vai os tentar. Então, é importante o casal pensar de modo inteligente. O sexo no casamento é protetivo. O sexo no casamento é blindagem. Blinda o seu casamento, blinda o seu lar
blinda a sua família, faça o papel de esposa, faça-se o papel de esposo, não negligencia essa questão no seu casamento. Ao fazer isso, você vai blindar a sua casa, o seu lar, de ações malignas, de tentações, de provocações malignas. Você vai cuidar do seu lar. Esse é o caminho, essa é a direção. Cuida do seu lar. E ao satisfazer os desejos sexuais do seu cônjuge, você estará cuidando da sua casa, à luz da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. A sexta responsabilidade sagrada do casal é o propósito. Versículo 20 do capítulo 7 diz assim: sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Olha só que interessante. Deus tem um plano para cada um. Para uns, Deus tem o plano do casamento. Para outros, Deus tem o plano do celibatário. E é importante nós pensarmos nisso. Cada um tem um propósito. E nós temos que olhar para o nosso casamento não como algo simples, mas sim como uma missão, mas sim como um propósito para se cumprir. Portanto, olhe para o seu lar não como um peso, não como um problema, mas sim como uma missão que Deus te deu. Esses dias eu vi um vídeo em que o homem dizia: olha, eu casei com a minha esposa, depois veio à tona os problemas que a minha esposa sofria, e diversos problemas psicológicos, de personalidade, devido a alguns traumas da infância, dentre esses traumas, abusos sexuais. E ele foi orientado então a largar desta mulher. E ele disse: não, porque eu não vejo a minha mulher como um problema. Eu não vejo o meu casamento como um problema. Eu vejo a minha esposa e o meu casamento como um ministério. Eu vou servir a minha esposa e eu vou cuidar dela. Ela é o meu ministério e eu vou cuidar dela. E esta mulher passou a ser cuidada pelo seu marido com muito amor, e hoje ela está restaurada, curada e fortalecida no Senhor. E esse casamento está de pé até hoje. Então, passe a olhar para esse esposo que está te dando dor de cabeça, que está te dando trabalho, como um propósito, uma missão para você abençoar a vida dele e para você cumprir com a sua missão aqui na terra. O mesmo você deve fazer em relação à sua esposa. Você vê aí algo bem delicado, altos e baixos, mas a veja como um projeto divino, como uma missão do Senhor para você, e você vai entender que tudo faz parte de um plano maior e que o seu casamento é o propósito de Deus para a sua vida. A sétima responsabilidade sagrada do casal é a perseverança. Versículo 39 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios vai dizer o seguinte: a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Então, o casamento, à luz da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, é algo para o resto da vida, até que a morte o separe. Então eu quero dizer a você, persevere. O divórcio não pode fazer parte do seu dicionário. O divórcio não pode fazer parte da sua linguagem. O divórcio não pode fazer parte da tua vida. Que você venha vivenciar isso de modo profético. O teu casamento tem a bênção de Deus e o teu casamento foi constituído para dar certo. Leve o teu casamento até o final, até que a morte o separe. As responsabilidades sagradas do casal: primeiro, fidelidade; segundo, entrega; terceiro, reciprocidade; quarto, oração; quinto, cuidado; sexto, propósito; e sétimo, perseverança. E diante disso me faz lembrar do que Jesus disse em Mateus 19, versículo 6. O que Deus uniu, não separe o homem. Pois bem, você está ligadinho aqui no rádio e também no Spotify e no canal do YouTube do Setebari. Hoje no programa Teologando nós vimos a respeito das responsabilidades sagradas de um casal, com base na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 40. Este programa tem como oferecimento o Setebari. Pensou em fazer teologia? Faça teologia
no CTBari. Quero convidar você para acessar o Spotify, programa Teologando. Lá tem este programa e também as edições anteriores. Temos o canal no YouTube, CTBari. Lá você vai encontrar vários estudos que eu tenho certeza que vão edificar a sua fé. Temos o site do CTBari com um blog maravilhoso para você ler artigos e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Quero recomendar o nosso Instagram, CTBari Teologia, e também o meu, PR Anderson Alexandre, que você possa nos seguir e ter maiores informações sobre esta escola de teologia. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, que você possa frutificar no seu casamento, você que é solteiro, quando chegar o seu momento, que você venha fazer a diferença como esposo, que você venha fazer a diferença como esposa. Que Deus os abençoe e até mais com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando.